O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso tema é Guardiões. Ouvintes, eu amo a Bíblia e admiro esse livro maravilhoso porque são escritos por 44 escritores, são 66 livros que correm em harmonia. Eu quero vos mostrar que as coisas contidas no Velho Testamento elas aparecem também no Novo Testamento. Aliás, o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. Aos Hebreus, capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Quando Israel se acampava, o tabernáculo era levantado e as tribos eram acampadas em uma ordem de um quadrado. O tabernáculo no centro e as tribos acampadas em 4 esquinas. Cada esquina estava uma tribo líder, cuja bandeira era hasteada, mais alto. A tribo de Judá, ela acampava-se ao oriente, e a bandeira levantada ali, a sua insígnia era um leão. A tribo de Efraim acampava-se ao oeste. A tribo de Judá, com mais 2 tribos, a tribo de Efraim, com mais 2, ela acampava-se ao oeste. A sua insígnia era um bezerro, um boi. A tribo de Rubens acampava-se ao sul, e na sua insígnia estava o homem. E a tribo de Dan acampava-se ao norte. Na sua insígnia estava a águia. Então vejam, Judá, o leão, Efraim,
o boi, Rubens, o homem, Dan, a águia. Eles ali eram guardiões do propiciatório. Ninguém passava ali sem que passassem por eles. Eles guardavam o propiciatório do Velho Testamento. Isso é muito importante. Agora, no Novo Testamento, eles aparecem bem no início e aparecem também no final, no livro de Apocalipse. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ali estão os 4 animais mencionados no Velho Testamento. Cada bandeira, cada tribo representando um animal. Mateus é o leão. Marcos é o boi. Lucas é o animal semelhante ao homem. E João, o animal semelhante a uma águia. Em Mateus capítulo 2, está escrito assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, eis que uns magos vieram do Oriente, dizendo: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. O leão representa realeza. O leão é o rei dos animais. Então Mateus apresenta o Senhor Jesus como o leão, como rei. Já o evangelista Marcos já apresenta Jesus como o segundo animal. O animal semelhante a um boi, um bezerro. Porque o boi é animal de trabalho, de sacrifício. E Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas veio para servir, servo. O boi é servo do homem. Já Lucas apresentou Jesus como um animal semelhante ao homem. Lucas 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Agora, o evangelista João já apresentou o Senhor Jesus como o animal semelhante a uma águia, porque a águia representa tanto a Deus, como também, é claro, aos filhos de Deus. São João capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos
muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele era filho porque nasceu, mas era Senhor e Cristo porque o Pai habitou nele. São João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. São João 14, 8. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, esses 4 evangelistas, cada um apresentou Jesus de uma forma. Mateus como o leão, Marcos como o boi, Lucas como o homem e João como a águia. Agora, ouvintes, eles foram guardiões lá no passado. Eles guardavam o propiciatório. No Novo Testamento, eles também são guardiões. E eles guardam o propiciatório do Novo Testamento. Eles guardam o livro de Atos. Ouvintes, por que existe o livro de Atos? Atos quer dizer operação. Os apóstolos trabalhando após a descida do Espírito Santo. Poderíamos traduzir este livro da seguinte maneira: Atos do Espírito Santo nos apóstolos. E eu quero que vocês atentem mais uma vez. Por quê? Porque se trata do passo mais importante para um ser humano dar. E que passo é esse? Marcos 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, o batismo é como que você fosse, para dar um exemplo, fazer uma viagem. Vamos supor que nós queiramos ir para o norte. E sem conhecer os pontos cardeais, rumamos para o sul. E ao parar num posto de gasolina para abastecer o carro, trocando ideias com as pessoas, constataríamos que ao invés de ir para o norte, estaríamos indo para o sul. Você continuaria a sua viagem? Seria uma grande insensatez dizer: eu vou para o norte do mesmo jeito. É o que o mundo religioso está falando. Todos os caminhos rumam para o céu. Não, 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 não. Só há um caminho que ruma para o céu. São João 14, 6. Jesus disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Então, o Espírito Santo, após a sua descida no Pentecostes, ele usou os apóstolos para mostrar para nós que caminho nós devemos tomar. E eles estavam ali no dia de Pentecostes como guardiões. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estavam ali como guardiões da verdade, da principal verdade, que é o batismo, que é a crença em um Deus único e não em um Deus trino. Então, a pessoa com essa ideia trina, pagã, romana, ela não pode atravessar esses 4 guardiões sem ser barrados. Por exemplo, em Mateus 28:19, não está escrito: Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Em Lucas, o guardião Lucas, ele joga luz em Mateus 28:19. Como, pastor, ele joga luz? Em Lucas 24:47, está escrito: E em seu nome se pregasse o arrependimento dos pecados, começando por Jerusalém. Aqui está uma dica preciosa. O batismo nos títulos começou em Roma. O batismo original começou no berço do cristianismo. Começou em Jerusalém. Foi lá que o Espírito Santo caiu, Lucas 24:49, porque eles precisavam de um guia. São João 16, versículo 13. O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. E quando o Espírito Santo desceu nos 4 guardiões, em quase 120 almas no cenáculo. E quando os primeiros aceitarem a palavra, a graça, o Evangelho, a Jesus Cristo se manifestaram, quando a unção na mensagem de Pedro atingiu seus corações, eles foram e perguntaram não só para Pedro, eles perguntaram para Pedro e para os demais. Perguntaram para Mateus, um guardião, Marcos, outro guardião, Lucas, outro guardião, João, outro guardião. E Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Por que não se manifestaram os guardiões? Porque Pedro estava correto. Agora você não passa
por eles, com essa ideia trina, batismo nos títulos, você passa a se usar o nome. Nós vamos para a oração da fé. Pai querido, amado Deus, Deus Altíssimo, mais uma vez eu apresento cada ouvinte para que o Senhor ilumine suas mentes, revelando o batismo original, para que eles possam dar um passo certeiro ou corrigir o passo errado que já deram. Meu Deus, abençoa cada um deles, curando e libertando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.